Olá, querido, a graça e a paz do Senhor a todos. Espero que estejam todos bem e espero que essa palavra que eu vou compartilhar com vocês, que me tem feito bem, possa também surtir o mesmo efeito na vida de vocês. Ela está hoje baseada em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 9 a 18, e podendo estender-se até o 22, mas eu vou pensar alguns versículos do texto para que a gente possa fixar algumas palavras e algumas atitudes para a nossa vida nesse momento. Diz a palavra de Deus em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros e especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória para todo sempre. Amém. Dê saudações a Prisca e Áquila e à casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Faço o possível para vir antes do inverno. Eúbulo manda saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com o seu espírito. A graça esteja com vocês. Amém? Paulo está preso pela segunda vez em Roma, mas agora percebe que o seu fim já está muito perto. Preso pela perseguição efetuada por Nero, deflagrada por Nero aos cristãos, estava agora em uma cela fria, com algemas e sem esperança alguma de ser libertado. Abandonado por quase todos os que lhe eram próximos, por causa do medo da perseguição, e diante da execução, Paulo pede a Timóteo que se apresse em vê-lo. E mesmo diante da morte iminente, Paulo permanece trabalhando para o Senhor e para a igreja do Deus dele, do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazendo um relatório de cada um, ele vai elencando o nome daqueles que trabalhavam com ele, daqueles que abandonaram a fé e do que resistiu à fé. E ele vai fazendo algumas referências específicas para Timóteo. Além do relatório de cada um, que não deixa de ser uma apresentação de cada um a Timóteo, de como Timóteo deveria trabalhar com cada um, né, se relacionar com cada um deles, orienta também a Timóteo que deveria fazer. E pede principalmente, olha que coisa interessante, está à beira da morte, mas ele pede os livros e os pergaminhos para continuar estudando até a hora final. Os livros e pergaminhos eram a palavra de Deus, então ele quer continuar lendo, estudando a palavra de Deus, mesmo dentro de uma cela fria, mesmo acorrentado, mesmo com a morte batendo a porta. Ele quer estar com a palavra de Deus.
Então, e a Timóteo ainda, ele dá orientações. Ele ainda tinha cabeça de fazer a obra do Senhor continuar progredindo, se expandindo, mesmo com a morte literalmente batendo a sua porta. Ele vai falar com Timóteo para permanecer fiel em seus deveres, para se firmar cada vez mais na palavra de Deus, para evitar o erro, para aceitar uma perseguição, caso essa perseguição seja contra o evangelho do Senhor, e depositar a sua confiança na Escritura e pregá-la de maneira inflexível, em tempo e fora de tempo. E olhando para a gente hoje, as notícias que envolvem ações do governo brasileiro em todas as suas esferas, as nações do mundo também em todas as suas esferas, o progresso da peste no mundo, do Covid-19 no mundo, o número de mortes aumentando em cada parte do mundo, em progressão geométrica, a economia mundial correndo um risco de entrar num colapso mundial só visto, talvez, com tamanha magnitude após a Segunda Guerra Mundial, e uma prorrogação da quarentena, etc. Tantas notícias. Agora recebi um alerta dizendo que uma ambulância, escrito resgate, uma ambulância paramentada, com 3 homens dentro, todos vestidos com aquelas EPIs, né, de isolamento, batem na portaria do prédio, falando que tem que remover uma pessoa que está muito mal com Covid-19. Quando o porteiro abre, eles entram com a ambulância e fazem um arrastão no prédio. Esse é o tempo que nós vivemos. Notícia ruim atrás de notícia ruim. Haverá o tempo que chegarão as notícias boas. Mas diante desse quadro assustador, eu sugiro uma troca. Eu estou começando a fazer isso hoje. Uma troca que veio a partir de, poxa, por que eu tenho que propagar só notícia ruim? Se só chega para mim notícia ruim, por que eu tenho que continuar essa corrente de notícias ruins? Eu tenho que dar um basta. Eu tenho que, em algum momento, assim como o Covid chega até nós, e nós devemos fazer a nossa parte estando em quarentena para poder refrear essa onda de contaminação e disseminação, por que eu não posso fazer o inverso? A notícia ruim chegou até mim, eu paro com a notícia ruim até mim, ela para em mim e eu propago, dissemino palavra do Senhor. Versículo bíblico. Posso até repassar a notícia que eu achar interessante, repasso aquilo que eu sei que é verdadeiro e que é interessante, que é informativo, mas logo em seguida estou mandando um versículo bíblico de fé, de ânimo, de renovo, de esperança, porque se a gente só falar notícia ruim, 1 hora, cada tijolinho da nossa mentalidade de fé, de positividade, de que nós vamos atravessar, vai ruindo. É um pequeno vazamento que não para de escorrer por dentro. Vai roendo toda a parede, vai corroendo toda a parede. Daqui a pouco vem o bolor para fora. Quando a gente futuca, já está lá do lado do vizinho. Então, eu preciso pegar e botar um revestimento nessa parede. E qual é esse revestimento? A palavra do Senhor. E aí eu falo com você. A notícia de causar medo? Envie um versículo bíblico de fé, de esperança e de coragem para quem você repassaria o medo. A notícia de causar tristeza? Envie um versículo bíblico de fé, de esperança e de coragem para quem você repassaria a tristeza. A notícia é de causar alegria? Envie a notícia acompanhada de um versículo bíblico também de fé, de esperança e de coragem para quem você repassaria essa alegria. Em todo o tempo, para qualquer condição, para qualquer notícia, um versículo bíblico de fé, de esperança, de coragem e de ânimo. É o momento de nós anunciarmos a palavra salvadora de Jesus Cristo, que nós sejamos
faróis. Faróis no meio da escuridão, no meio da escuridão do medo, no meio das névoas da incerteza, que nós, como faróis da palavra de Deus, a nossa palavra precisa sair da nossa boca, do nosso WhatsApp, do nosso e-mail, do Instagram, do Facebook, do que seja, ela precisa sair iluminando com a luz da fé, revelando com a esperança, dissipando as névoas da incerteza, acabando com a escuridão do medo, mostrando o caminho do porto seguro e acolhedor do amor do Senhor Jesus Cristo. As pessoas precisam de uma injeção de ânimo. Não é positivismo, não é alegria idiota, mas é fé firmada na palavra do Senhor. Que as nossas mensagens em todo o tempo, principalmente agora nesse tempo difícil, seja de água viva para almas sedentas, das pessoas, para que elas possam matar a sua sede, com uma palavra de vida, com uma palavra de ânimo, com uma palavra de alegria. Quanto mais nós praticarmos isso, mais isso fará parte do nosso comportamento e começaremos a propagar o Evangelho de Jesus Cristo com mais alegria, sem medo das situações. Não vou falar porque é politicamente incorreto falar de Jesus nesse momento. Não, tem que falar. Politicamente correto é a maior estratégia do diabo nesse tempo, porque você se cala. O inimigo pode falar de tudo que ele quer, usa as pessoas para falar de tudo o que quiserem, contra o Evangelho, debocham do Evangelho, ridicularizam o Evangelho, afrontam o Senhor, mas a gente, como igreja, não pode, porque é politicamente incorreto falar que o que ele faz é blasfêmia, é pecado. Mas se a gente, como igreja, for falar, aí a gente é politicamente correto? Não, a gente tem que falar do Evangelho de Jesus Cristo. A gente precisa falar e que o Espírito Santo convença as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, que aí é a obra do Senhor. Mas a anunciação, a pregação, a propagação, a proclamação precisa ser da gente. E assim, nós influenciaremos positiva e espiritualmente as pessoas, redirecionando-as não mais para o medo, para a incerteza e para a escuridão, mas para a certeza, a tranquilidade, a firmeza, a estabilidade da fé em Jesus Cristo. Paulo trocou as más notícias da morte dele, que se aproximava, e do fim da sua vida, em vez de ficar se lamentando, ele preferiu enviar esperança para Timóteo e para toda a sua igreja, baseada na fé no Senhor Jesus Cristo. Pai, no Senhor Jesus Cristo, no nosso Deus Pai e no nosso Espírito Santo. Ele preferiu falar de coisas boas, objetivas, os frutos positivos que o Senhor transborda em nós quando nós deixamos que Deus flua através de nós, permitindo que Ele altere o nosso comportamento. Ele preferiu fazer isso do que ficar se lamentando ali na cela. E aí eu quero convidar você, já fiz isso hoje, a fazer uma lista de transmissão com os seus contatos de WhatsApp e das suas outras mídias, de forma que você, principalmente das pessoas que mais te mandam mensagens, né? Os jornalistas de plantão, que mais te mandam, para que você responda a essas pessoas com versículos bíblicos de fé, esperança, coragem, tranquilidade. O mesmo versículo bíblico de fé, esperança e coragem, tranquilidade, ele abençoa tanto o crente como o não crente ainda, né? Porque eu creio que esse seja o momento de propagar a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor continue a nos inspirar a falar da palavra salvadora de Jesus Cristo para todas as pessoas em todo o tempo, como Paulo falou com Timóteo. Cara, prega a palavra de Deus em tempo oportuno e em tempo inoportuno. Prega a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família e que tudo corra bem
debaixo do controle e poder absoluto do Senhor nas nossas vidas. Deus abençoe. Fica com Deus.